Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2024, 36ª rodada. No final da semana, né, da próxima semana, hoje é domingo, no próximo domingo, teremos o término do Brasileirão legal, competitivo, poderemos ter aí, né, o bicampeão Palmeiras, né? Ganhou ano passado, pode ganhar de novo, mas também poderemos ter o Botafogo, campeão da Libertadores pela primeira vez, também sendo campeão brasileiro. O Fortaleza tem ali um mínimo de chance ainda, mas ainda tem chance. Quem sabe um título do Fortaleza? Tudo pode acontecer. Mas só esses três times que brigam pelo título. Porque o outro time que brigava matematicamente com chances mínimas, mas ainda tinha chance, era o Internacional, que veio aqui no Maracanã, para o Maracanã, com mais de 50 mil pessoas. E por que eu estou dando esse detalhe? Mais de 50 mil pessoas. Porque o Flamengo não tem mais chance no Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo já está na Libertadores de 2025 na fase de grupos, ou seja, não precisava, mas o Flamengo lota de novo o Maracanã, para se bater palma. E mais, o Flamengo vai para essa partida contra o Internacional, a Vera, jogando sério, até porque o Felipe Luiz, ele tem alguns testes para fazer, né? Felipe Luiz é um treinador novo. Felipe Luiz, ano que vem, acredito eu, né? Essa diretoria do Flamengo, tu não dá para confiar muito. Tudo bem que vai ter eleição, mas a tendência é que quem o Landim está apoiando, vença. Então tu não dá para confiar muito. A gente acredita que o Felipe Luiz vai ficar. Então o Felipe Luiz ficando, ele já tem que ver aonde ele vai pedir algumas peças. A gente sabe que o Gabriel Barbosa não vai ficar, até porque o Barbosa não ajuda absolutamente nada, tá indo embora, vai ter que vir um centroavante, de repente mais, sei lá, alguém pro meio, alguma situação assim, e ele é uma oportunidade, apesar de não ter mais chance, mas é uma oportunidade dele colocar em prática, num time profissional, algumas ideias dele, porque vamos ser sinceros, o Felipe Luiz tá no Flamengo, né? Pegou lá o sub-17, sub-20, aí cai no colo agora o profissional, né? Tudo isso em menos de um ano, muito campeão, ganhou no sub-17, ganhou no sub-20, ganhou no profissional, mas ele tem muitas ideias. Então, é uma oportunidade, tem que ser com profissionalismo, com responsabilidade, mas o Flamengo não luta por nada no Brasileiro. Então é oportunidade de você aplicar algumas ideias. E o Felipe Luiz, de maneira profissional, séria, e os jogadores entendendo, estão praticando o que o Felipe Luiz pensa sobre o futebol. E jogaram no Maracanã neste domingão, de muito calor, né? E aí, de um outro lado lá, comemoração de outro carioca. E vamos lembrar, né? 2022, campeão Flamengo da Libertadores, 2023 Fluminense e 2024 Botafogo. Rapaz, o Rio de Janeiro dominando a América. Rapaz, parabéns para o Rio de Janeiro. E se enfrentaram aqui Flamengo e Internacional. O primeiro jogo, Inter e Flamengo, foi um jogo atrasado, que foi 1-1, foi um jogaço, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, foi aquele Internacional e Flamengo no primeiro turno, que na verdade não jogou nem no primeiro turno, né? Foi um jogo do segundo turno, que valeu pelo primeiro turno. E esse jogo de hoje, deste domingo, também foi um jogão. Não, apesar de ter tido mais gols, foram 5 gols essa partida, ter tido um vitorioso, que foi o Flamengo, 3-2, mas aquela partida de lá, cara, foi mais emocionante. Por quê? A partida de hoje, desse domingo, foi muito boa. Muito boa. Também vai ficar como uma das melhores. Mas o fato do Flamengo ter aberto 3-0 no primeiro tempo, entendeu? Dá uma coisa estranha. O Flamengo ter aberto 3-0 em cima do Internacional, olha, isso foi muito surpreendente. E a gente vai falar sobre Flamengo 3, Internacional 2,
Com isso, o Internacional, que tinha uma mínima chance de título, acaba e mais. O Flamengo ultrapassa o Internacional. O Flamengo, nesse momento, é o terceiro colocado. Pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que o Fortaleza ainda vai jogar, né? Tem um jogo complicado contra o Vitória, né? Tem um jogo complicado. A gente não sabe o que vai acontecer. O Fortaleza tem 65 pontos. O Flamengo tem 66, né? O Fortaleza pode empatar aí, de repente, na situação. Na verdade, o Fortaleza, se empatar, não passa o Flamengo, não. Porque o Flamengo fica com saldo com uma vitória a mais. O Fortaleza tem que ganhar. Se o Fortaleza ganhar do Vitória, o Fortaleza passa o Flamengo e reassume a terceira colocação. Mas isso aí é um outro papo. Então vamos falar aqui sobre Flamengo 3, Internacional 2. Então peço a você, meu amigo torcedor do Mengão, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos aqui logo para a classificação. Com esta vitória, o Flamengo, além de ultrapassar o Internacional na tabela, o Flamengo vai a 66 pontos, o Internacional fica com 65, o Flamengo tira uma invencibilidade. O Internacional estava com uma invencibilidade monstruosa. Uma invencibilidade monstruosa. Então, o Internacional vai para os 2 últimos jogos sem possibilidade de título. Só que tem um detalhe. O próximo jogo do Internacional é contra o Botafogo e pode definir o título do Botafogo. Será que o Internacional vai com vontade para esse jogo? Tem o interesse do Palmeiras, né? Mas também tem o interesse do Internacional de querer terminar. De repente, na terceira colocação, ou não tem? Tá a briga ali, Flamengo, Internacional, Fortaleza, por essa terceira colocação. Acho eu que o Roger e os jogadores do Internacional, por tudo que passaram, por tudo que o Rio Grande do Sul passou, o torcedor do Inter passou, eu acho que o Internacional não vai esmorecer. O Internacional vai à Vera, apesar de não ter mais chance, mas vai à Vera, vai jogar sério contra o Botafogo. Eu acredito que o Internacional vai jogar sério com o Botafogo, igual o Flamengo jogou sério contra o Inter. O Flamengo não tinha mais nada a perder ou a ganhar no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo jogou sério contra o Inter. Então acho que o Inter vai jogar sério. O próximo jogo do Inter é contra o Botafogo em casa. E o Flamengo pega o Criciúma, que está brigando contra o rebaixamento, e tem o interesse de quem está lá atrás, inclusive do tricolor carioca, do Fluminense, que corre o risco de rebaixamento, um risco sério de rebaixamento. Então, o Flamengo joga fora de casa contra o Criciúma e o Internacional pega o Botafogo em casa. Então, o Flamengo, nesse momento, é o terceiro colocado com 66 pontos e o Internacional é o quarto com 65. Porém, o Fortaleza ainda vai jogar. Fortaleza pode passar os dois. Tá? O Fortaleza, se empatar, Fortaleza chega aos 66 pontos, passa o Internacional. Se o Fortaleza perder, fica do jeito que está. Mas se o Fortaleza empatar, já passa o Inter. Só não passa o Flamengo. Para passar o Flamengo, o Fortaleza tem que vencer. E vamos pro jogo, cara. Vamos pegar aqui. O Flamengo deu 17 chutes, 10 em direção ao gol. Entraram 3. O Internacional deu 12 chutes, 6 em direção ao gol. Entrou 2. A média técnica não é tão ruim assim. Posse de bola, mais do Flamengo. Precisão nos passos dos dois times acima de 80, pela qualidade dos dois times. Faltas, até um número um pouquinho alto, 28 faltas, 26 faltas ao total, 14 do Flamengo, 12 do Inter, achei um pouco alta, mas compreensível, porque foi um jogo bem disputado, que nenhum dos dois times quis jogar atrás, os dois times tentaram jogar, tempos distintos, é óbvio, né? Escanteio 6-4 para um lado, mas o mais interessante foi a intensidade, né? O primeiro tempo, o Internacional deu um chute em direção ao gol. O Internacional deu um chute em direção ao gol. O Internacional teve 1 ou 2 ataques só, não deu mais que isso.
O Flamengo conseguiu anular os 2 pontas do Internacional. O Internacional foi obrigado a jogar pelo meio e o Flamengo explorou as laterais. E o Flamengo veio muito ofensivo. O Flamengo vem com uma linha de Michael, Plata e Bruno Henrique. Everton Araújo, De La Cruz e o Gerson. Ou seja, não tem um centroavante de origem. Até porque o Pedro é o centroavante, mas está machucado, só vai voltar ano que vem, acho que só na metade do ano. E o Gabigol não joga, né? E também nunca foi um centroavante fixo. E está ali no banco, já está para ir embora também. Então o Felipe Luiz também não vai contar com ele. Bota ele, porque está ali para alguma coisa, que também não faz muita diferença. Então você ter um ataque onde você tem 3 jogadores com extrema velocidade, Michael, Bruno Henrique e o Plata, irmão, sistema defensivo tem que estar muito encaixado. E um detalhe, eles não estavam fixos. Michael está vindo pela direita, esquerda, o Plata, centro, direita, esquerda, o Bruno Henrique também. Isso confundiu o sistema defensivo do Internacional. O Flamengo começou numa pressão muito grande, numa velocidade muito grande, numa intensidade muito grande, e o Internacional não conseguiu encontrar esses caras. E mais, além disso, o Gerson tinha a liberdade de gerar o campo inteiro, com o De La Cruz um pouco mais preso com o Everton Araújo, e o Wesley, o lateral direito do Flamengo, indo a todo tempo. E aí ficou fazendo um lado direito ali, Michael, Gerson, Wesley. Pô, irmão, 2 caras com muita velocidade em para municiar o sistema defensivo do Internacional, principalmente pelo lado esquerdo, tomou um sufoco. Aí o Flamengo fez um de cabeça com a bola parada, já tinha criado antes, depois fez mais um com o Michel e depois o terceiro com o Michel. E o Internacional não conseguiu encontrar o Flamengo. O Internacional tomou 3, mas poderia ter tomado mais, porque o Flamengo criou oportunidade de fazer até um 4º gol. E aí vai para o segundo tempo, o Flamengo começa com a intensidade, mas nitidamente, até por causa do calor, o Flamengo deu uma baixada de bola. Normal. O Flamengo deu uma baixada de bola. E o Internacional conseguiu encaixar a marcação. E aí juntou a intensidade do Flamengo que baixou com o encaixe da marcação. Então, uma coisa ajudou a outra em relação ao Internacional. E outra coisa que ajudou o Internacional foi o gol que o Internacional fez, o primeiro gol, logo no início do segundo tempo. Saiu ali com 10 minutos, 10 não, acho que foi menos. Uns 10 minutos do primeiro tempo saiu o gol do Wesley. Por sinal, um golaço do Wesley. E aí o Internacional se encheu de esperança, se encheu de confiança. O Flamengo já tinha diminuído um pouco o ímpeto. O Internacional foi para dentro e acho que em 5 minutos depois o Internacional vai lá e faz o segundo. E aí inflama. Só que depois que o Internacional faz o segundo, o Flamengo parece que botou a bola no chão. Ô, irmão, calma aí, parceiro. Estávamos ganhando de 3-0, estamos em casa. E aí o Flamengo bota a bola no chão, volta a controlar o jogo, e aí o jogo fica um jogo mais cadenciado. Mas com os 2 times querendo, até porque os 2 times cansaram. O Inter correu muito no primeiro tempo para marcar o Flamengo, e o Flamengo correu muito no primeiro tempo para fazer o gol. E no segundo tempo, o Inter encaixou mais, o Flamengo deu uma cansada, mas aí o cansaço bateu nos 2. Mas mesmo com o cansaço, os 2 times tentavam atacar. E ficou nítido que dava para ter saído algum gol para cada lado, ou o empate do Internacional, ou o terceiro ou o 4º gol do Flamengo. Que o Flamengo teve espaço para atacar com o Michael, com o Plata, teve muito espaço, criou oportunidade. O Flamengo criou oportunidade de fazer o 4º, como o Inter criou oportunidade de fazer o terceiro. Só que isso acabou não acontecendo. E aí aconteceu a vitória do Flamengo. Por que aconteceu a vitória do Flamengo? Na minha opinião, 2 tempos distintos. Mas um tempo onde foi mais equilibrado, que foi o segundo tempo, e um tempo que só deu o Flamengo. Então, por este motivo, o Flamengo mereceu vencer. Por quê? Porque no primeiro tempo só deu Flamengo. Então, para mim, uma vitória justa. E aí fica aquela sensação, tanto para o torcedor do Flamengo quanto para o torcedor do Inter. O torcedor do Inter fica pensando o seguinte: poxa, se não tivesse acontecido a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente ficar um tempo sem treinar, ficar sem um estádio, a gente podia estar coladinho nessa briga pelo título. Coladinho. Com tudo que aconteceu
O Inter chegou na 36ª rodada ainda com chance. Se não acontece as coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, o Internacional estava brigando pau a pau pelo título até agora. E o Flamengo? Se não demora tanto, não erra tanto com o Tite, o Flamengo poderia estar também cabeça a cabeça com o Palmeiras e com o Botafogo. Mas, cara, são coisas que acontecem que agora não tem mais nada o que fazer. Mas vai ficar essa sensação tanto para o Internacional quanto para o Flamengo, que dava para ter batido cabeça ali com Palmeiras e Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!